Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro e hoje eu quero falar aqui sobre uma das minhas bandas favoritas, uma das maiores do gênero, a maior banda da Finlândia. Estou falando aí do Nightwish, que vocês estão vendo aí. Eu vou fazer aqui meu ranking pessoal dos álbuns de estúdio do Nightwish, então vou deixar de fora aqui single, compilação, shows, né, e vou me focar aqui nos 10 álbuns de estúdio da banda, fazendo aí a minha ordem de preferência e explicando os motivos para essa ordem, beleza? Antes de começar, já deixa sua inscrição no canal, deixa o seu like que ajuda na divulgação, compartilha. Se você tem amigos que gostam de Nightwish, mande esse vídeo para eles. E eu quero saber a opinião de vocês também. Eu quero ver nos comentários aí qual é o ranking pessoal de cada um de vocês, se vocês discordam de mim, dê aí seus argumentos, beleza? Então vamos falar sobre isso aí. Nightwish tem 10 álbuns de estúdio e é muito importante dizer que é uma banda, cara, que não tem nenhum álbum ruim. Não tem nenhum disco do Nightwish que você ouve e fica frustrado, querendo mais, assim, não. Se você comparar entre os álbuns da banda, você vai ter ali, com certeza, preferências, mas eles nunca fizeram um trabalho fraco e todos os álbuns lançados por eles são, assim, realmente muito, muito bons. É uma banda que mantém o nível de uma forma verdadeiramente muito especial, né? O Tuomas Holopainen, que é o principal compositor, ele não dá ponto sem nó, né? Então você vê que é um cara que pensa bem nas composições, pensa na atmosfera do álbum e não deixa nada a desejar ali. Se você mostrar qualquer álbum do Nightwish para uma pessoa leiga assim na banda, você pode ter certeza que ela vai gostar, se gostar de metal sinfônico, né? Então vamos começar aí o ranking. São 10 álbuns de estúdio. Em 10º lugar eu vou colocar o álbum mais recente da banda, que é o Yesterwind. Foi lançado aí em 2024, ano passado, certo? É o álbum mais recente. Por que ele ficou em último? Eu acho que o que acontece aqui é uma certa repetição de ideias, porque os 3 últimos álbuns do Nightwish, eles fazem parte de uma trilogia que trata aí da mesma temática. Então, falando muito aí sobre natureza, sobre a relação do ser humano com a natureza, sobre a origem da própria humanidade, a origem do universo, esses temas é mais focado na questão da biologia, né, existencialismo, esse tipo de coisa, e os 3 álbuns compõem essa visão do Tuomas, né, essa trilogia que ele fez. Eu acho que agora, nesse terceiro aqui, a coisa já ficou um pouco repetitiva, né, falando da temática, mas sonoramente é um álbum que tem sim momentos interessantes e muito bons, como por exemplo a abertura, Yesterwind, e a primeira canção de fato, que é An Ocean of Strange Islands, muito interessante, passagens ali bem pesadas e muito bonitas, né? E então assim, não é um álbum ruim de maneira nenhuma, eu só acho que ele deixa um pouco a desejar em comparação com os outros, nesse sentido, né? Repetindo ali as ideias, e uma crítica que eu tenho também é sobre a orquestra, né? Eu acho que a coisa aqui ficou tão grandiosa, tão grandiloquente por parte da banda, que às vezes essa orquestração se torna excessiva e oculta ali o próprio caráter da banda. Então, falando de riffs de guitarra, riffs de teclado, riff de baixo, eu acho que aqui foi o álbum que mais deixou a desejar nesse aspecto, né? Tem tanto som de orquestra, tanto som misturado ali, que vira, entre aspas, uma bagunça e oculta um pouco aquele sentimento de banda mesmo, né? Aquela organicidade que eu falo tanto aqui no canal. Então, é um álbum bom, as minhas favoritas são An Ocean of Strange Islands, Perfume of the Timeless é legal também, e a balada Lantern Light, que fecha o álbum, é linda, maravilhosa mesmo, né? Mas as demais não cativam tanto e você acaba esquecendo pouco tempo depois de ouvir. Então, por último, Yesterwind de 2024. Em nono lugar no meu ranking, eu vou colocar aqui o álbum anterior a ele, que é o Human Nature, lançado em 2020. Esse álbum aqui, ele ficou meio sem turnê, porque ele foi lançado quando começou ali a pandemia, né? Eles deram um intervalo muito grande, depois acabaram pausando a atividade de turnê da banda, mas sonoramente falando, é um álbum bom, que sofre dos mesmos problemas que eu falei anteriormente. Então, orquestra demais, acaba ocultando um pouco a banda. Tem faixas aqui que não são tão memoráveis assim, na minha opinião, como por exemplo Pen, Harvest, Procession, Tribal. A balada House the Hearts é bem legal. E tem momentos aqui muito bons, como a abertura Music, eu acho muito interessante, que eles fazem toda a ambientação ali mostrando como a música chegou no planeta, né, na humanidade, eu acho legal. A melhor faixa do álbum para mim é Noise, que é a segunda. Eu acho assim que tem tudo que o Nightwish poderia oferecer naquele momento aqui. Então, sessões pesadas, muito coral, orquestração, riff pesado, tem tudo aqui. Eu achei realmente muito, muito bom o que foi feito aqui, certo? E a faixa final, Endlessness, não me cativou tanto. Então, é um álbum que dá uma certa embarrigada, né? Dá um pouco de tédio você ouvindo ele, mas tem bons momentos e não é ruim de forma nenhuma, certo? Ele tem um segundo disco aqui que se chama All the Works of Nature Which Adorn the World, que é um álbum instrumental. E eu acho que, cara, depois de um determinado álbum que eu vou falar aqui, que inclusive abre essa trilogia, eu acho que essa temática, falando da natureza excessivamente,
perde um pouco um sentido, porque eu acho que já foi explorado demais naquele álbum, certo? Então, quando ele faz esse disco instrumental aqui, falando da natureza, é legal, é bonito de se ouvir, né, como uma música ambiente, mas eu acho que não cativa tanto, certo? Então, em nono lugar, Human Nature, de 2020. Agora vamos para o oitavo lugar. A partir daqui, já vão começar a dar divergências, e lembrando que esse aqui é a minha opinião pessoal, eu quero ouvir a opinião de vocês, pode deixar aí nos comentários. Esse álbum que eu vou falar agora costuma ser o que a galera coloca em primeiro lugar, que falam que é o melhor, e eu entendo perfeitamente por quê, porque é o maior álbum da banda, comercialmente falando, falando de turnê e sucesso mesmo, relevância, foi o álbum que fez a banda explodir mundialmente. Mas não é o que mais me cativa, eu estou falando aqui do Once, de 2004, né? Esse aqui é uma edição de 2021, relançamento. E o Once de 2004, cara, é um grande álbum, né? De forma alguma é um álbum ruim. É só uma questão pessoal mesmo de o álbum não me cativar tanto, e ele tem uma sequência de faixas aqui que eu já vou falar que não me chamam tanta atenção. A abertura é excelente, Dark Chest of Wonders. Você tem Wish I Had an Angel, que é um single com aquela pegada mais de dance music, né, que ele colocou. Ficou legal, não acho que seja do nível do que foi feito antes, mas é uma boa faixa com certeza. Nemo é o grande clássico do álbum, teve clipe na MTV, fez a banda fazer muito, muito sucesso ao lado de Linkin Park, esse tipo de coisa nos anos 2000, né? Então, assim, é um álbum importantíssimo. Planet Hell eu acho incrível, Creek Mary's Blood também. Aí ele tem uma sequência de faixas aqui que eu já não me sinto tão envolvido, que é The Siren, que é uma boa música, tem uma ambientação ali meio árabe, né? Mas não acho tão interessante assim. Aí tem Dead Garden e Romanticide. As duas puxam para um lado mais pesado, heavy metal, hits agressivos. Mas eu acho que essa sequência aqui dentro do álbum me tira um pouco ali da imersão, né? Mas aí, para compensar, vem a grande faixa do álbum, que é Ghost Love Score. Aí realmente é um clássico, é maravilhoso, né? Uma magnum opus, digamos assim, do Tuomas Holopainen, onde ele descreve ali com muito sentimentalismo essa tragédia amorosa, né? Possivelmente narrando aí o que ele viveu na época. E é realmente muito grandioso, com sessões de orquestra mais prolongadas. Cara, é incrível. Se você não conhece, tem que ouvir essa música. Ghost Love Score, uma das maiores músicas da banda. E você tem uma balada lindíssima com o nome em finlandês aqui, que eu não vou tentar pronunciar, mas eu amo, acho assim, de uma melancolia sublime. E Higher Than Hope também não me cativa tanto, mas fecha o álbum ali, Once. Certo? Então, assim, é o álbum mais importante da banda, mas musicalmente não é o que mais me cativa. Então, você tem aqui, em oitavo lugar, o Once de 2004. Agora, para o sétimo lugar, aqui as coisas já começam a ficar maravilhosas e eu amo, assim, profundamente todos esses álbuns que eu vou falar agora, eu sou muito fã mesmo, certo? Em sétimo lugar, eu vou colocar o Dark Passion Play de 2007, que é a estreia da Annette Olson. Aqui você tem, cara, o que eu gosto de chamar de tryhard, né, do álbum apelativo, quando o cara quer se provar mesmo pro público, e foi o que ele fez. A banda tinha acabado de se separar da Tara Turunen, todo mundo sabe que deu briga, foi uma ruptura bem dramática, mas aqui eles voltam com a nova formação, com a nova vocalista, e eles voltam com o pé na porta, mostrando ali todo o potencial mesmo da banda de fazer um álbum espetacular, e é o que eles fizeram, porque as músicas aqui, todas as músicas, eu ouvi ele ontem, e, cara, não tem nenhum momento que te entedia, não tem nada que deixa a desejar. Todas as faixas aqui são muito fortes mesmo. Poderiam ser singles, todas, todas. Acho, assim, maravilhoso. E você vê que é um álbum muito focado, né? Ele fez pensando em ser realmente uma coleção de clássicos. E a voz da Annette encaixou muito bem, mudou o estilo, né, do vocal, passando a ser algo mais puxado para o pop, o que a Annette fez como algo revolucionário, eu diria, dentro do metal sinfônico, né? E as músicas aqui são lindas demais, cara. A abertura do Poet and the Pendulum é surreal, uma das melhores músicas da banda, muito épico, muito dramático, né? E Bye Bye Beautiful também, Amaranth, Cadence of Her Last Breath, todas essas faixas têm melodias lindíssimas cantadas pela Annette e um instrumental assim extremamente bem produzido. O som de guitarra é pesado, você ouve tudo com muita nitidez, né? É um álbum mais obscuro mesmo e ele passa exatamente de forma perfeita os sentimentos que ele queria, né? Então você tem aqui grandes faixas como Whoever Brings the Night, For the Heart I Once Had, linda demais, né? The Islander, que é uma balada acústica do Marco Rieta, uma música bem viking, né? Mas é historicamente boa demais. Você tem Last of the Wilds, que é um instrumental muito imersivo, eu adoro isso aqui. É a essência do Nightwish, né? Quando você ouve Last of the Wilds, você ouve aquela música escapista, né? Aquela música que foge da realidade, que era a proposta inicial do Nightwish, feito de forma belíssima aqui. Seven Days to the Wolves, excelente. Meadows of Heaven é uma balada belíssima que tem um final prolongado ali. Então, é um grande, grande álbum que eu amo
Dark Passion Play, vendeu platina na época, foi um estouro, foi um sucesso e não é pra menos, beleza? Então temos aí Dark Passion Play em sétimo. Agora em sexto lugar vou falar do Imaginarium, que é um dos melhores. Tem gente que coloca em primeiro. É o álbum mais grandiloquente do Nightwish, o mais ambicioso. Eles fizeram um filme também com o mesmo nome, então foi um grande projeto, né? Teve o álbum, teve o filme, teve turnê, foi assim, quando ele, digamos assim, perdeu o juízo, né? E fez a maior empreitada que ele poderia ter feito, falando do Thomas, né, na carreira da banda. Então é um álbum cinematográfico, essa é a palavra. Ele realmente parece que você está vendo um filme, contando ali a história de um compositor velho que está vivendo seus últimos dias, né, lembrando ali na sua introspecção da sua vida, do seu trabalho. E é muito, muito, muito imersivo, muito cativante. As faixas aqui são uma melhor que a outra. Realmente é um grande álbum, um dos maiores do estilo, eu diria. Se você for falar de metal sinfônico, tem que falar de Imaginário, certo? Um álbum sensacional. Ele abre com uma das músicas, para mim, essa é a introdução de álbum do Nightwish mais maravilhosa que tem, que é a Taika Talevey. Você tem o Marco cantando ali com uma melodia linda demais, com flautas, orquestra, coral. Então aquilo ali já te puxa para dentro da história imediatamente. Você tem um grande hit que é Storytime, que cai perfeitamente na voz da Anette. Inclusive, eu acho que essa música é feita para a Anette cantar, porque com a Floriansen, assim, não acho que chega no mesmo nível, tá? Mas é uma música sensacional. Ghost River também, muito dramática, adoro aquele refrão. Slow Love Slow, que é uma música de jazz aqui no meio. I Want My Tears Back é um super hit também, muito bonito. Scared Tale nem se fala, né? Muito ambiente, tipo assim, cheio de ambientação, de terror, cria aquele clima, tem parte pesada, tem riff de bate-cabeça. Você tem umas baladas lindas aqui, né? Turn Loose the Mermaid, Rest Calm, The Crawl, The Owl and the Dove. Last Ride of the Day é uma coisa que puxa quase para um power metal ali, né? Muito impactante mesmo, né? Te cativa, te anima. E Song of Myself é o épico que fecha o álbum, cheio de diálogos e reflexões ali sobre a vida. Imaginarium é como se fosse uma música de créditos, né? Que fecha o álbum com a orquestração remetendo aí aos temas que já foram tocados antes no álbum. Então é um álbum essencial, maravilhoso do Nightwish. Estou falando de Imaginarium. Sensacional, nada a reclamar aqui, certo? Esse foi o sexto, agora vamos para o top 5. Né? Se eu já falei bem demais do sexto, imagina agora. Endless Forms, Most Beautiful, é a estreia da Floriansen, vocalista atual do Nightwish, ex-vocalista do After Forever, né, na banda. E aqui, de novo, é a mesma história do Dark Passion Play. É o Thomas querendo mesmo se provar e mostrar que ele pode fazer um álbum fora de série. Foi exatamente isso que ele fez aqui, cara. Você tem um álbum espetacular, no qual ele mostra ali todo o seu poderio de criar canções memoráveis, de criar ambientações épicas. Cara, as músicas são excelentes. E esse álbum é diferenciado porque ele abre a trilogia, digamos assim, biológica, né, do Nightwish, falando muito ali sobre a natureza, a origem do universo, essas coisas. E ele faz isso de forma magistral. Eu acho que para mim tinha que ser tudo concentrado nesse álbum, não precisava de continuar a mesma temática, porque aqui ele tem faixas como, por exemplo, Ellen e Endless Forms, Most Beautiful, e Maru, Alpenglow e o épico que fecha, que é o The Greatest Show on Earth. Essas faixas aqui, elas retratam perfeitamente a mensagem que o Thomas queria passar. E para mim, depois de The Greatest Show on Earth, tamanha a grandiosidade dessa música, não precisava de mais nada. Eu acho que essa música, ela, inclusive, prejudica os álbuns seguintes, porque depois de ouvir ela, você fica assim, ué, agora o que vai vir que possa se comparar, né? Tudo fica meio fraco depois dela, de tamanha grandiosidade, quão maravilhosa é essa faixa que conta aí a história da origem de todo o universo. Você vai passeando ali pela época dos dinossauros, né? Da origem de toda a humanidade. É um negócio incrível, uma das maiores faixas da banda e é realmente... Não tem nem como descrever, é só ouvindo mesmo que você vai entender o que é essa faixa, certo? A abertura Shudder Before the Beautiful é excelente, você tem a narração aí do Richard Dawkins, né? Riffs pesados, a produção é excelente, então é um álbum que eu amo. Assim, é lindo demais. Ellen, que é o single, eu acho uma das músicas mais bonitas do Nightwish, o refrão te emociona, né? Assim, é realmente sensacional, álbum muito bom. Eu acho que ele dá uma certa fraquejada na balada Are Decades in the Sun e na música My Walden, que eu não sou tão fã do refrão assim, mas fora isso, tudo é incrível aqui e é um descasso do Nightwish, Endless Forms, Most Beautiful em quinto lugar, beleza? Agora, a gente vai passar aí para o quarto lugar, tô falando dos melhores de todos. Esses aqui, cara, são os álbuns mágicos do Nightwish que eu gosto de falar. Eles remetem àquela atmosfera inicial da banda que tinha muito como objetivo ser a escape music, né? O Thomas fala isso na biografia da banda, como se fossem músicas para você escapar da realidade. Cria aquela atmosfera mística que remete ali aos países nórdicos, né? Finlândia, de onde a banda vem.
E, assim, coisas mágicas mesmo, fantasia e por aí vai. E o quarto lugar vai para o álbum perfeito, que é o Century Child, que foi lançado aí em 2002. Veio depois de uma grande crise, né, que a banda acabou se separando aí do baixista e inicia uma nova formação. Esses álbuns que vêm mostrar uma nova formação tendem a ser maravilhosos, né? E aqui é a estreia do baixista Marco Rietala na banda. E você tem aqui também, cara, com essa nova formação, a introdução de uma nova temática no Nightwish, que é justamente a introspecção e o sentimentalismo, porque os primeiros álbuns falam mais sobre fantasia, sobre lendas, mitologia, esse tipo de coisa, literatura. E aqui, cara, não, aqui ele foca mais nas letras, na parte interior dele, porque ele sofreu muito em 2001, o Thomas, né? Sofreu muito com essa separação da banda, passou um período muito sofrido de estresse e tal, e aqui ele deixa escapar todo esse ódio, todos esses sentimentos ruins que ele teve em um álbum que cada música te emociona mais que a outra. Além de manter aquela atmosfera mística dos primeiros álbuns do Nightwish, ele fala sobre sentimentos pela primeira vez. Olha para dentro e isso, juntando com o metal sinfônico, fez uma combinação absolutamente maravilhosa. Então, cada faixa aqui é perfeita, né? Todas poderiam ser singles, não vou nem explorar elas aqui, porque uma é mais maravilhosa que a outra. Bless the Child, Dead to the World, Ever Dream, Forever Yours, Ocean Soul, que é linda demais também, Feel For You, o cover de Phantom of the Opera, que tem aquela live histórica, né? E o fechamento Beauty of the Beast, que é surreal, um dos melhores encerramentos de álbum. Então é maravilhoso esse álbum. Tem gente que coloca em primeiro. A partir daqui, qualquer um poderia ser o primeiro, né, das pessoas. Mas é um álbum simplesmente mágico e até difícil de explicar o quão bom ele é. Century Child, de 2002. Certo? Agora, vamos para o pódio aí dos três primeiros. O meu terceiro lugar vai para o primeiro álbum da banda, que é o Angels Fall First, que não era nem para ser um álbum, era para ser apenas uma fita demo, né? Acabou que eles compuseram várias músicas ali em 96, 97, suficiente para fazer um álbum. E cara, aqui, por que é uma posição tão alta? Tem gente que coloca esse álbum mais baixo. Eu comecei a ouvir o Nightwish por aqui, então eu não peguei aquela fase dos anos 2000, fase da MTV, do clipe da Nemo, essas coisas. Eu comecei na pandemia a ouvir, inclusive. E eu gosto de começar a ouvir as bandas pela ordem cronológica de lançamento. Então eu peguei e escutei esse álbum aqui, cara. E ele absolutamente, assim, me cativou demais, porque é muito atmosférico. Falando de criar atmosfera, esse som etéreo, esse som que te puxa para dentro da música mesmo, para mim esse aqui é um dos maiores. Ele tem essa vibe da Finlândia, essa vibe mágica, falando aí de literatura, de fantasia. Então o som aqui, cara, com os timbres de teclado do Thomas, ambientação etérea, você tem uma bateria um pouco mais suave, a guitarra impactante, né? Mas principalmente os timbres de teclado e as composições aqui mais arrastadas, né? Mais inocentes, digamos assim, criam essa atmosfera que só esse álbum consegue ter. A partir de agora, cada um desses álbuns aqui tem a sua própria atmosfera. E esse aqui faz isso de forma incrível, que eu amo realmente, assim, eu ouvi ele ontem, cara, e é uma viagem, né? Então você tem Elven Path falando sobre temas de Tolkien aí, de elfos e por aí vai. Beauty and the Beast, tem uma introdução espetacular, talvez a melhor introdução de música da banda, The Carpenter, assim, maravilhoso. Astro Romance, tem timbres de teclado aqui, assim, incríveis. Angels Fall First é uma balada linda, mais acústica, né? Tutankhamen, Nymphomaniac Fantasia, todas essas faixas e o fechamento LAP, né, falando sobre a Lapônia, que é onde eles vivem. Cara, isso aqui realmente é uma viagem, é um álbum maravilhoso, não sei nem descrever ele, é apenas magia, né? Isso aqui acontece ali no momento e não tem como replicar. Então, Angels Fall First, primeiro álbum do Nightwish, terceiro lugar no meu ranking. Segundo lugar, agora estamos falando aqui do terceiro álbum da banda, que é o Wishmaster de 2000. Isso aqui é um clássico do metal sinfônico, tá? E ele segue a linha do metal fantasioso que Nightwish estava fazendo ali nos seus três primeiros álbuns. Então fala muito aqui sobre lendas mesmo, mitologia, fantasia, fala de Tolkien também de novo. Então é totalmente envolvente, né? Aquele metal mágico que, que transcende aí, né, a realidade. Você vai ouvir, você viaja na maionese, vai para lugares nunca antes vistos aí na sua mente. Então, assim, cada música tem uma temática totalmente diferente. X mais Sin, você tem a segunda faixa da Kingslayer falando sobre a tragédia da vida real, que foi o massacre de Columbine. Você tem músicas aí falando sobre florestas e elfos e seres mágicos e rainhas e reis, e uma faixa falando sobre obras que se parecem com a Disney, né, como Fantasmic, Dead Boys Poem, uma viagem introspectiva para dentro da mente do Thomas, né, que ele fala como se ele tivesse falecido ali, deixando uma carta. Então, cara, isso daqui é mágico demais. Os sons são maravilhosos, assim, os timbres de teclado do Thomas sempre muito cativantes, muito envolventes.
tem riffs de guitarra muito bons, inclusive o melhor riff de guitarra do Nightwish, pra mim, tá na última faixa dele, que é a Fantasma, que tem um riff bem pesado, né, que tem até um vídeo deles batendo cabeça lá no show, que é espetacular. Então, assim, é um álbum mágico, sabe? É até difícil de descrever, mas é uma maravilha do Nightwish, um clássico do metal sinfônico. É um álbum que te conta uma história, né? E te faz sair desse mundo quando você escuta. Então é maravilhoso. Segundo lugar, Wishmaster, uma música engata na outra, um negócio assim fantástico esse álbum. Agora, como se você é fã do Nightwish, você já sabe qual tá faltando. Em primeiro lugar, o álbum mais mágico, mais atmosférico, o mais incrível, que é o segundo lançamento, Oceanborn. Foi aqui que as coisas começaram a ficar sérias, né? Esse álbum é de 98. No primeiro era uma coisa um pouco mais amadora, digamos assim, né? Um projeto acústico, que eles tinham toda aquela inocência, mas aqui não, aqui eles apelaram, né? E, cara, o salto técnico do primeiro álbum para esse é impressionante. Aqui eles têm uma riqueza técnica imensa. É um álbum sofrido demais de cantar, de tocar, porque é realmente muito complexo, passagens difíceis. É o álbum mais veloz do Nightwish, então passagens de bumbo duplo na bateria super acelerados, riffs difíceis de serem tocados, os vocais dificílimos, deu até muita briga com a Tária na época para ela conseguir cantar, porque realmente são linhas vocais complexas, né, muito exigentes. E assim, o álbum tem uma complexidade ímpar, mas o que mais impacta aqui é a aura dele, né? É essa atmosfera que ele cria. É um álbum fantasioso, falando aí sobre o oceano, né? Sobre criaturas do oceano, seres mágicos. E é uma viagem, cara. Uma viagem. Cada música aqui é mais perfeita que a outra, absolutamente perfeito, totalmente assim, imersivo, totalmente escapista, né? Você tem faixas aqui intergalacticamente maravilhosas, como Stargazers, que abre o álbum, Devil in the Deep Dark Ocean, pesadíssima, né, com riffs absurdos, Sacrament of Wilderness, que é um power metal com um refrão lindo demais, né, que te empolga. Você tem aqui The Pharaoh Says to Orion, que é uma loucura instrumental, mas mágico demais, né, cara? A atmosfera desse álbum aqui, o próprio Thomas fala no encarte dessa edição, que nunca vai estar lá de novo, né? É uma coisa que foi feita no momento, saiu ali na hora, mas não tem como replicar, né? Isso aqui é um retrato perfeito de uma banda nova, que quer se provar, que quer se mostrar e criou ali um metal mágico nunca antes visto, com vocal lírico, com riffs pesados, desenvoltura técnica. Então é um álbum, assim, histórico. Inclusive a banda Épica, a Simone Simons, que é a vocalista do Épica, ela disse que esse é o álbum que inspirou ela a começar a cantar, né? Quando ela ouviu isso aqui, ela se inspirou a querer cantar como a Tária. E não é para menos, né? Porque esse álbum aqui é perfeito, um dos melhores álbuns do mundo mesmo, um dos que eu mais amo. É uma viagem, né? E é um lançamento perfeito para uma banda que está começando aí no mercado. Foi o álbum que fez as pessoas começarem a levar a sério, né, o som do Nightwish. Então não tem como perder isso aqui. Oceanborn é uma maravilha, é uma obra-prima mesmo. E é o meu favorito da banda. Beleza? Agora eu quero ouvir de você qual é o seu ranking. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre os álbuns. Né? Comenta aí o meu ranking e agradeço a audiência de cada um de vocês. Muito obrigado. Até semana que vem.